Olá, deixa eu ver aqui se o microfone tá ligado, tá ligado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, nessa tarde tão maravilhosa, nesse dia tão lindo que o Senhor nos concedeu. É um dia abençoado e hoje eu tô aqui porque o Senhor tocou muito no meu coração para estar compartilhando uma palavra com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Sayonara, eu sou pastora missionária. E olá de Santos, boa tarde, a paz do Senhor. E hoje o Senhor me tocou para estar trazendo uma palavra, para estar trazendo uma ministração. E eu vou dar espaço aqui para o Espírito Santo estar conversando conosco, com todos nós, porque a palavra do Senhor nos edifica e a nossa fé, ela é... Boa tarde, Magalhães, tudo bem? A paz do Senhor, Viviane. E o Senhor, Ele quer falar ao seu povo. O Senhor, Ele quer estar trazendo a sua palavra, a sua ministração. E a nossa fé, ela é edificada pelo ouvir. Os nossos ouvidos, eles são de uma extrema importância, porque de acordo com o que nós ouvimos, nós vamos estar alimentando algo no nosso coração, algo no nosso espírito. E quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, essa palavra edifica. Essa palavra faz os nossos corações queimar. Essa palavra alimenta a nossa fé e é pela fé que a gente se mantém em pé. Porque o Senhor disse que todos nós cristãos que estamos em pé, a paz, minha irmã. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para a gente estar conversando, tá? Se você puder e permanecer na live, eu abro espaço para se a irmã quiser participar, tá trazendo uma palavra, tá bem? E o Senhor, Ele precisa ter esse espaço na nossa vida para participar, para trazer, para alimentar o nosso espírito. E nessa tarde de sexta-feira, né, nós estamos basicamente no meio do ano e quantas coisas aconteceram de janeiro para cá. Nós tivemos momentos difíceis, nós tivemos momentos com Deus em que o Senhor nos fez atravessar o mar, em que o Senhor permitiu que tempestades nos alcançassem, mas o Senhor nos deu força e o Senhor nos deu estrutura para que pudéssemos passar por ela, porque precisamos recordar que Jesus, ele é aquele que silencia os ventos, que acalma o mar. Não há tempestade que o Senhor não possa parar, que o Senhor não possa acalmar. Então, por que é que nós deixamos os nossos corações tão atribulados? A nossa mente que não silencia e parece que ela fica gritando o tempo inteiro e são muitas vozes ao nosso redor. E o Senhor está perguntando na tarde de hoje, qual é a voz que você tem dado atenção? Porque tem a voz daqueles que não querem que você avance na presença do Senhor. Você tem a voz do mundo que a todo tempo está dizendo que aquilo que você vive é uma besteira. Tem a voz do mundo dizendo que a todo tempo isso não tem nada a ver. Boa tarde, pastora, paz do Senhor. A todo tempo você tem a voz do mundo dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que isso é um monte de bobagem. A todo tempo nós temos os nossos familiares e aquelas pessoas que não acreditam em nós, questionando a nossa capacidade, questionando o nosso caminhar. Nós temos um inimigo que está a todo tempo usando pessoas para trazer dúvida aos nossos corações. E nós precisamos recordar que o Senhor, Ele não trabalha na dúvida, Ele trabalha na fé. E hoje à tarde, Ele quer alimentar a nossa fé. E Ele começa perguntando: qual é a voz que você tem dado
atenção. Qual é a voz que você tem ouvido? Aonde estão os teus ouvidos? Ouve a minha voz, porque sou eu que falo contigo e eu quero falar contigo. Eu quero falar e eu quero te direcionar. Eu quero te capacitar, eu quero te instruir. Eu quero fazer com que você caminhe e você faça e finalize a carreira na fé para que naquele dia você possa estar comigo. E você não esteja junto aos bodes, aqueles que eu olharei e direi: afasta-te de mim, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque quantos estão no engano? Estão no engano porque não estão se alimentando do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra que confronta. Porque o evangelho de Jesus é confronto. Jesus, ele não veio para trazer a paz. Ele disse na sua palavra: eis que venho como espada. Não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer guerra. E o filho ficará contra o seu pai, e a filha ficará contra a sua mãe, e a sua mãe ficará contra a filha, e a nora contra a sogra. E irmão entregará irmão. Por quê? Porque existe uma parte que pertence ao mundo, e existe uma parte que pertence a Deus. E aquele que pertence a Deus não se encaixa no mundo. E o mundo não aceitará aquilo que pertence a Deus. A paz do Senhor, Suzana. O mundo não aceita a Deus. Então, se estamos sendo bem aceitos pelo mundo, é porque não estamos bem alinhados com o Senhor. Mas se estamos sofrendo afrontas, se estamos vivendo confrontos, porque o Senhor disse na sua palavra: eis que sereis odiados, o mundo não me aceita, não pode me receber, porque eu venho do Pai. E assim como Ele está em nós, e nós o representamos e trazemos a palavra da verdade, que foi a palavra revelada e que está aqui na nossa Bíblia, a primeira revelação e a maior revelação já está aqui, o Senhor já nos deu. O mundo não vai nos aceitar. E então haverá guerra. E enfrentaremos guerra dentro das nossas famílias, enfrentaremos guerra dentro das nossas casas. Ali é onde enfrentaremos a maior das batalhas. Percebam que dentro da família de Jesus, no seio da família do Senhor, nenhum dos irmãos de Jesus o aceitava nem reconhecia o seu ministério. Apenas Tiago, após ver Jesus ressurreto, é que veio juntamente depois com um outro irmão, se eu não me engano, um dos irmãos chamado Judas, adentrou e passou a evangelizar e a aceitar o ministério de Jesus e se tornou um dos seus discípulos, mas depois que Jesus morreu. Então nós precisamos entender que só quando estivermos na glória é que muitos irão reconhecer que na terra a nossa boca era a boca de Deus falando. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. É que a nossa salvação não depende da aceitação do mundo. Muito pelo contrário. A nossa salvação depende da graça e de estarmos em graça com Deus. A nossa salvação depende única e exclusivamente do Senhor Jesus, da nossa fé e da nossa obediência e submissão ao Senhor. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco hoje à tarde. E a palavra que o Senhor me deu hoje à tarde, boa tarde, Rutineia, a paz do Senhor, está lá em Lucas 10, dos versículos 17 ao versículo 24. Mas antes de estar lendo essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração para direcionar esse momento e uma oração pela vida dos irmãos. Meu Deus e meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus, Senhor Santo, Santo, Santo é o teu nome. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, em que estamos aqui diante da tua santa presença, unidos, Senhor, para falar da tua palavra, atendendo, Jesus, a tua ordem, Senhor, que foi para levar o evangelho a toda criatura, e estamos aqui reunidos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor.
Como a tua humilde serva, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me alinhe com o seu pensamento nessa tarde, que não seja apenas eu, Sayonara, tua filha, tua serva, falando, mas que seja o Senhor Espírito Santo de Deus trazendo revelação e luz sobre a palavra, tocando os nossos corações, Senhor, lançando luz às nossas vidas e nos direcionando e nos alinhando contigo. E nessa tarde, Senhor, que seja posto por terra toda a potestade, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades e contra o príncipe pai deste século. Então, meu Deus e meu Pai, nós todos estamos enfrentando lutas nas nossas casas. Todos aqueles, Senhor, que foram alcançados por essa palavra, e que a estiverem ouvindo é por um propósito. Então, meu Deus, opera dentro do teu propósito nessas vidas, que todo o mal, Senhor, seja posto por terra em nome de Jesus e pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor, e que essas vidas, Pai, estejam recobertas no sangue de Cristo, no teu sangue, Senhor, que nos lava e que nos purifica e que nos limpa e que nos blinda. E Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas. Envia os teus anjos, meu Pai, neste momento a cada uma dessas casas. Envia, meu Pai, e entra nessa batalha, porque se a batalha é do Espírito, então precisa ser vencida pelo Espírito. E o Senhor é o nosso general de guerra e o Senhor está à nossa dianteira. E se estamos aqui ouvindo a tua voz, é porque, Senhor, o Senhor tem um propósito e é o Senhor quem está nos chamando. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, Rutineia. A paz do Senhor, Suzana. A palavra que o Senhor nos trouxe agora à tarde está lá em Lucas 10, dos versículos 17 ao 24. E o Senhor fala assim: Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. E naquele momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: Ó Pai, Senhor Santo, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste estas verdades aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Tudo me foi entregue, porque por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Então, mirando nos seus discípulos, declarou-lhes em particular: Bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes, pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Louvado seja o Senhor. Queridos, o Senhor nos trouxe aqui essa tarde para que possamos entender uma coisa muito importante. Muitas vezes nos alegramos porque fizemos uma oração e aquela oração foi respondida. Nos alegramos e nos regozijamos porque pudemos vivenciar uma atuação de cura pelo Espírito Santo, porque fizemos uma oração de libertação e ali demônios caíram. Mas precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que todo aquele que é batizado, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, todo aquele que se submeteu a Jesus, o Senhor lhe entregou uma autoridade. O Senhor, Ele
nos ensina que pelo poder que há no seu nome, e percebam, não é o poder que há no nome de Sayonara, não é o poder que há no nome de João, não há o poder no nome de Maria, não há poder no nome de José nem de Serafina. O poder está no nome de Jesus. E quando nos submetemos à autoridade dele, quando nos submetemos e obedecemos, porque todo aquele que foi batizado, se ele foi batizado, é porque ele já entendeu na sua alma, no seu coração, que tudo aquilo que ele busca não está no mundo. Ele já viveu aquilo que o mundo tinha para oferecer e o vazio permaneceu. Não foram nas amizades que encontramos o amor que buscávamos. Não foi no seio da nossa família que encontramos o amor que buscávamos. Não foi no sucesso financeiro, no sucesso profissional. Não foram nas festas, não foram nas baladas. Não foi no álcool, naquele vinho maravilhoso. Não foi ali que encontramos a paz e o preenchimento do vazio dentro das nossas vidas vai ser do tamanho da ausência de Deus. Então, quando entendemos isso e nos cansamos, e normalmente quando chegamos nesse ponto é porque estamos muito feridos, já fomos muito machucados, e o pior, machucados por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Porque tentamos viver a nossa vida segundo a nossa vontade, segundo aquilo que achávamos que era correto, e eu caminhei pelas minhas estradas, pelas estradas que eu queria ir, eu fiz tudo aquilo que eu desejava, sem perceber que, na verdade, eu estava deixando de viver a vontade de Deus para minha vida, e com isso eu estava me jogando contra a rocha, e essa rocha é Jesus. Todo aquele que resiste a Jesus, que não quer ouvir o seu chamado, porque muitos percebem, entendem desse modo. Ah, se eu for para a igreja, se eu me submeter a Jesus, eu vou precisar a viver como um crente, e isso é tão chato. É tão chato, eu não vou poder mais ir para a balada, eu não vou poder ir mais para a festa, eu não vou poder mais tomar aquela cervejinha de final de semana. E, na verdade, isso é uma visão muito limitada que a gente só compreende quando a gente recebe o toque do Espírito Santo. Porque quando a gente vive tudo isso e a nossa vida continua tão amarga, tão triste, tão dolorida, e é aquela dor que vem do fundo, que tantos sofrem nessa depressão, nessa ansiedade, nessa angústia, que o abraço do marido, o abraço da esposa, parece que já não satisfaz, não preenche, não consola. O abraço do pai, o abraço da mãe, o abraço do filho, a palavra daquele amigo já não é suficiente, já não satisfaz, porque a nossa alma está gritando. Não é por aquilo que vem do homem, é por aquilo que vem de Deus. É a presença do Espírito Santo, é o abraço de Jesus, é o amor de Jesus. E todos nós que conhecemos esse amor, olhamos para trás, e eu acho que esse é um arrependimento que todo cristão, todo aquele que está em Jesus vive. Senhor, por que eu não vim para a tua presença mais cedo? Senhor, o quanto que eu perdi, quanto tempo eu perdi. Pai, por quê? Quantas vezes eu não me fiz essa pergunta? Mas tudo coopera para o bem, né, de um cristão. E o Senhor tem os seus mistérios, o Senhor sabe como tratar com cada um dos seus filhos. Eu penso que eu não estou errada em dizer que 99,9% de nós cristãos viemos para Jesus na dor. Porque quando está tudo bem lá no mundo, a gente não quer saber de Deus. Inclusive, muitos acham que estão porque a vida está dando tudo certo. Deus está de acordo com aquilo que ele está vivendo, e ele tem Deus na sua vida. Mas ele ainda não conhece verdadeiramente a Deus. Porque quem não conhece a Cristo, tampouco conhece ao Pai. E o Senhor falou nessa palavra: só quem conhece o Filho é o Pai, quem conhece o Pai é o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. E quando o Senhor deseja revelar o Pai e se revelar, então a gente incorre naquilo que o Senhor falou, eu não sei se em Jeremias ou se foi em Ezequiel, que ele mesmo irá atrás das suas ovelhas. E o Senhor diz na sua palavra que as suas ovelhas
conhecem a sua voz. E aí, volta ao que foi falado no começo desse momento. O que é que nós estamos ouvindo? Porque a nossa fé é alimentada pelo ouvir, mas o que é que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo aquelas palavras que alimentam a nossa fé em nós, na força do nosso braço. Não, Sayonara, você é um excelente profissional. Você é extraordinária. O seu conhecimento não se compara. Não, não. A minha força é o meu ouvir. Eu não posso estar ouvindo palavras que só me levam para o meu egoísmo, para o meu eu, para a minha soberba, para o meu orgulho, para o eu. Eu preciso me esvaziar de mim para que Jesus possa habitar em mim. Ok, dentro da minha profissão eu preciso ser uma profissional capaz, dar o meu melhor, mas eu preciso sempre entender que não é sobre mim, é sobre Jesus, é Jesus sendo refletido em mim. E a gente precisa viver o evangelho, não é só dentro da igreja, mas é em todos os aspectos e âmbitos da nossa vida. É dentro do nosso seio familiar, é dentro da nossa empresa, é dentro do nosso trabalho, é dentro do círculo de amigos, é vivendo o evangelho, é tornando o evangelho vivo nas nossas vidas. É seguindo os preceitos de Jesus, estudando a Bíblia, porque só quando a gente estuda a Bíblia a gente consegue compreender o que o Senhor espera de nós, e Ele espera muito. Principalmente de nós que somos filhos. O Senhor não espera nada de quem é criatura. O Senhor não espera nada de quem está no mundo. O Senhor espera de nós que somos filhos. Porque o Pai, Ele só espera do filho. Ele não espera do estranho que está fora da sua casa, Ele espera do filho. E nós precisamos entender aquilo que Jesus espera de nós. Ele espera que vivamos aquilo que Ele nos ensinou a viver. Porque Jesus é tão maravilhoso que, percebam, Ele veio para cá e o Verbo se fez carne. O próprio Deus se fez homem para nos mostrar que por Ele, com Ele e através dele, e vivendo como Ele viveu, nós podemos vencer a carne e o mundo. Jesus conhece a tua dor. Sabe por quê? Porque Ele viveu a tua dor. Não existe nada que você não esteja vivendo, que você esteja vivendo que Ele não tenha vivido. É problema na família? Você está sendo humilhado, você está sendo rejeitado, você está se sentindo sozinho, você está sendo julgado. Seja bem-vindo. Dê glória a Deus, porque Jesus passou por isso e Ele disse que no momento em que passássemos por isso, por amor do nome dEle, que ficássemos felizes. A paz do Senhor, Márcia. Que ficássemos felizes. Porque grande é o nosso galardão aonde? No céu. Ele não falou que o nosso galardão seria aqui na terra. Ele falou no céu. Porque a nossa herança é de lá. Porque o reino do Senhor é lá. Porque nós somos filhos de um rei que reina lá. Um dia ele reinará aqui, mas não agora. Por ora, no mundo, o mundo pertence ao maligno. Por ora, no mundo jaz o maligno. E o que vamos encontrar é dor, é sofrimento, é rejeição. Você está enfrentando luta no teu trabalho? Você está enfrentando oposição de gente que está contra você, que não acredita em você? Gente que está tentando de todo modo puxar o teu tapete, está dizendo que você não pode, que você não é. Quem foi que te deu autoridade? Quem foi que te mandou fazer isso? Seja bem-vindo. O Senhor é dono da igreja, mas os fariseus do seu tempo não queriam que Jesus pregasse na casa do Pai, que era a casa dele. Ele enfrentou a oposição dentro do seu ministério. Então, nós vamos enfrentar também a oposição dentro da nossa vida profissional, dentro do nosso ministério. Ah, Senhor, eu fui traída por um amigo. Oh, Pai, eu ajudei tanto aquela pessoa. Eu estendi tanto a mão para ela. Senhor, ela comeu comigo na minha casa. Senhor, o pão que eu comi, eu dividi com ela. E olha o que ela fez, Pai. Ela me traiu.
Ela traiu a minha amizade, ela falou mal de mim, ela roubou o meu esposo. Bem-vinda. Judas comeu no prato com Jesus e entregou ele à morte. Vocês conseguem entender que Jesus viveu tudo o que nós vivemos e o que nós podemos enfrentar aqui no mundo enquanto estivermos aqui? Jesus, ele nos prometeu uma única coisa, na verdade duas. A primeira, e no mundo havereis aflições. O Senhor nos prometeu essa única coisa. Ele não nos prometeu alegria no mundo. Ele não nos prometeu que enquanto estamos nessa vida, teríamos só paz, teríamos prosperidade, teríamos alegria, teríamos... Não, ele prometeu aflições. Ele prometeu luta. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é conquistado por força. Sabe por quê? Por força? Eu não conseguia entender esse termo que Jesus usou. Até que ele me esclareceu. Porque nós estamos numa luta constante contra a carne. Nós estamos numa luta constante com Satanás. Nós estamos numa luta constante contra nós mesmos. Nós estamos numa luta constante contra o inimigo das nossas almas. Nós estamos numa luta constante contra o pecado. Nós estamos em constante guerra. E se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, nós vamos cair. Se nós não nos posicionarmos, nós vamos perecer. Jesus disse, mantenha a tua posição. Fica firme, porque se Satanás veio por um caminho, por 7 ele vai fugir de vós, mas é necessário que você se mantenha firme. Se mantenha onde? Na posição que Deus te colocou. Porque a verdadeira alegria não é a gente orar e ver um irmão sendo curado. A verdadeira alegria não está em orarmos e colocarmos a mão e vermos ali uma vida sendo liberta e demônios caindo debaixo da autoridade do poder do Senhor. A maior alegria está em sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa maior alegria está na salvação das nossas almas em Cristo. A nossa maior alegria, a paz do Senhor, Ana Paula, a nossa maior alegria está em sabermos que ao completarmos a carreira, mantendo a fé com as nossas vestes brancas, nós estaremos com o Senhor na glória. E ainda que tenhamos vivido 100 anos de choro, de dor, de lágrimas, de pressão nessa terra, nós teremos uma eternidade de paz com o Senhor. Ao contrário de todos aqueles que viveram na alegria da carne, no banquete colocado por Satanás, porque ele coloca esse banquete diante dos nossos olhos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias nós enfrentamos a tentação do pecado. Por que é que Jesus colocou na oração do Pai Nosso? Pai, livra-nos da tentação e de todo o mal. Porque todos os dias enfrentamos as tentações. E se não estivermos vigilantes e firmes sobre a rocha, firmes na oração, porque só através do poder da oração daremos a liberdade do Espírito Santo estar atuando em nós e nos fortalecendo para que não venhamos a cair, porque o Senhor disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então perceba, não existe crente salvo permanentemente. Se assim fosse, o Senhor não teria dito que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós que estamos em pé, na presença do Senhor, podemos cair. Judas caiu. Judas estava permanentemente ali com o Senhor e ele caiu. Saul recebeu do Espírito de Deus, o primeiro rei de Israel. Vocês conhecem a história, mas quem não conhece, a paz do Senhor, Marlene, a paz do Senhor, Raíla. Sejam bem-vindas. Quem não conhece, eu sugiro que leiam ali Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ter ali
a história de Saul, você vai ter ali a história de Davi. Saul, primeiro rei de Israel, ele recebeu do Espírito de Deus, ele profetizava junto com os profetas. Ele não vigiou e ele deixou que a soberba entrasse no seu coração. E junto com a soberba, o orgulho precede a queda. Junto com a soberba veio a rebelião. Ele já não aceitava mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus requer submissão da nossa parte. Nós precisamos ouvir e nos submeter, nós precisamos obedecer a Deus. A única coisa que o Senhor nos pede é obediência. Obediência ao que? A sua palavra, os seus mandamentos, preceitos e ordenanças. Porque se a gente não obedece, então a gente abre porta para Satanás agir na nossa vida. E quando a gente abre uma brechinha, a gente precisa entender que Satanás não é como Deus. Não é como Jesus, porque Jesus está do lado de fora batendo. Toc, 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 toc. O Senhor bate a porta e eis que você tem a opção de abrir a porta da sua vida, do seu coração, da sua casa, para Jesus entrar. E quando você abre, aí Jesus entra, mas ele não invade. É diferente de Satanás. Quando você abre uma brecha, Satanás ele dá um chute na porta, invade a tua vida e faz uma bagunça. Então nós precisamos vigiar, porque senão nós vamos cair. Se não estivermos na presença do Senhor, se não estudarmos a palavra, porque a maior de todas as revelações, meus irmãos, não está em profecia. Não está nos profetas que estão nas igrejas profetizando e dando aquilo que muitos falam que é profetada. Não. A maior revelação está na Bíblia. A primeira grande revelação está aqui. Quando nós nos sentamos com o coração aberto, com alegria, com humildade, com sede, então o Senhor, ele nos revela. E o Senhor, ele revela a palavra para os seus pequeninos. Para aqueles que têm o desejo verdadeiro no coração de aprender para seguir, para ser obediente ao Pai. E aí quando você se coloca em obediência, aí você começa a ver o mover do Espírito e você começa a ver o cuidado de Deus na tua vida. Não se assuste com as lutas e não desanime com elas. Porque Jesus viveu cada uma das nossas lutas. O Senhor, boa tarde, Jéssica, paz do Senhor, querida, boa tarde, Marlene, a paz do Senhor. O Senhor, ele viveu, ele conhece a tua dor. Perceba que ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para nos mostrar como devíamos viver. O Senhor se batizou nas águas do Jordão e João Batista disse a ele, Senhor, mas por quê? Não sou eu que devo te batizar, na verdade eu preciso ser batizado. E o Senhor disse, deixa assim, por ora é necessário que assim seja, porque é a vontade do Pai. E o que isso significa? Jesus veio para nos mostrar tudo aquilo que precisávamos fazer. O batismo, o arrependimento, a renúncia ao pecado, o pegar a tua cruz, ir após ele. O que nós precisamos renunciar é sempre ao pecado. O que a gente precisa buscar no Espírito Santo é a luz para que ele nos mostre aquilo em que ainda estamos errando. No que ainda estamos desalinhados, naquilo que ainda estamos pecando, sabe? E a gente peca no dia a dia sem nem perceber. Muitas vezes, e a gente veio porque todos nós temos um passado, todos nós temos um modo de viver do velho homem que todos os dias a gente tem que pegar aquela abençoada daquela velha mulher, aquele abençoado daquele velho homem e afogar de novo nas águas. Porque todo santo dia ele quer ressurgir dentro de nós. Todo santo dia esse velho homem, essa velha mulher, aquela mulher que era soberba, aquela mulher que era briguenta, aquela mulher que era cheia, sabe, da autoridade, ela quer ressurgir quando o marido faz alguma coisa que ela não gostou, ela quer ir lá e ela quer brigar. E o Senhor fala, filha, a mulher sábia edifica a casa. Busca na minha palavra a sabedoria. Eu não sou um Deus de confusão, eu sou um Deus de paz. Conversa, não briga.
ora, não murmura. Adora, não reclama. Porque enquanto você adora, o meu espírito se move. Enquanto você adora, eu curo o teu coração. Enquanto você chora na minha presença, eu te curo, eu te limpo. Mas quando você chora no ombro só do teu amigo, quando você só faz reclamar, quando você só faz amaldiçoar, então você não está me dando espaço para atuar na tua vida. Eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para trazer o discernimento, para te ensinar o caminhar reto, para ajudar a edificar a tua casa. Mas eu preciso ter espaço. E o espaço a gente só dá para Jesus quando a gente começa a estudar a palavra e a entender que a gente precisa se santificar todos os dias. E todos os dias o velho homem e a velha mulher, boa tarde, Tânia, a paz do Senhor, ele tenta voltar à tona, sabe? Ele tenta ressurgir, tenta vir com velhos hábitos, tenta vir com velhas tentações. É aquela mentirinha que às vezes a gente, por exemplo, quando estava no trabalho, o Senhor estava me fazendo recordar isso hoje de manhã. Sabe aquelas desculpinhas que a gente dá? Ah, eu me atrasei no encontro, ah, eu me atrasei no trabalho. E a gente dá aquela desculpinha é uma mentira. É muito melhor que a gente fale simplesmente, olha, desculpa, eu me atrasei porque eu me atrasei. Eu me atrasei porque eu me distraí, eu me atrasei, desculpa, eu me atrasei. Do que eu simplesmente chegar e dar uma desculpa assim, ah não, aconteceu, sabe, uma coisa em casa, ou o filho adoeceu, ou o marido morreu, ou a avó, sabe, que morreu. Quantas vezes algumas pessoas não mataram a avó para justificar ali uma falta no trabalho? E são desses velhos hábitos que o Senhor quer nos tirar. Sabe por quê? Porque o pai da mentira é Satanás, não é Deus. Então precisamos aprender a caminhar com a verdade. E às vezes a gente mente que a gente nem sente. Isso já aconteceu comigo, tá? Recentemente, eu acho que há uns 10 dias atrás, eu fui justificar uma falta. E quando eu estava justificando a falta, eu coloquei que dentro daquela falta ali eu tinha esquecido de bater o ponto, mas eu tinha esquecido de bater o ponto de manhã, não esqueci de bater o ponto à noite. À noite eu não bati o ponto por um outro motivo. Eu estava no plantão, tinha como justificar o meu plantão, e aí eu coloquei tudo como num pacote só, como se eu tivesse esquecido de bater o ponto. E aí eu fui enviar a justificativa e a justificativa não foi. Deu erro, a página apagou, e aí eu tentei de novo e deu errado. Eu disse, mas por que tá dando errado? Por que eu não consigo justificar o ponto? E eu fui ler o texto, o Espírito me fez ler o texto de novo. E aí eu vi que havia um engano embutido naquela palavra. Não foi algo intencional, mas percebam que muitas vezes é fora da intencionalidade que o inimigo nos induz a um erro. E aí eu fui ler o que estava escrito, eu digo, eita Senhor, esse texto aqui não está completo não. E aí eu fui e coloquei, esqueci de bater o ponto pela manhã, durante a noite eu não bati o ponto, por isso, isso e isso. Está aqui a justificativa, está aqui a comprovação de que eu trabalhei, peço um abonamento do meu ponto. E quando eu fiz a correção do texto, eu coloquei enviar e entrou no sistema. Então vocês percebem, ali o Senhor me fez atentar o seguinte, nesses momentos de pequenas desculpas, de pequenas justificativas que não estão perfeitamente alinhados com a verdade, e o Senhor nos diz que o pai da mentira é outro, não é Deus. Se eu tenho Deus por pai, eu preciso andar perfeitamente alinhada com a verdade. Então vamos assumir os nossos erros, vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos aprender a dizer, olha, desculpa, eu realmente falei aquilo, eu não estava bem, eu estava equivocada, eu errei, me perdoa. Vamos aprender a fazer isso, a reconhecer os nossos erros e a nos alinharmos em perfeita harmonia com o Espírito Santo. Significa que vamos ser perfeitos? Não, a Bíblia não pede que sejamos perfeitos, porque perfeito só Jesus foi. Ela pede que sejamos santos. E o processo de santificação, ele é diário, é um processo de aprendizado para viver verdadeiramente como filho de Deus. E o filho de Deus, ele é um filho que anda na verdade, ele é um filho que anda ali com refletir Jesus.
E em todos os momentos, a gente precisa, no final do dia, refletir sobre aquilo que a gente fez durante o dia, para saber, será que Jesus teria agido daquele modo? Porque eu vou te dizer, o Espírito Santo, se ele está em você, ele não vai te dar paz no pecado. Se em algum momento você pecou, se você se desalinhou com aquilo que o Senhor tem para você, com aquilo que o Senhor espera no modo que você haja, porque, novamente, Deus só tem expectativa em filhos, tá? Se você errou, você vai ficar com aquela angústia, você vai ficar com aquele pensamento recorrente. E aí eu te oriento, dobra o joelho e conversa com o Espírito Santo. Senhor, no que foi que eu errei? Porque eu vou te dizer, quem vai ter que pedir perdão é você. Quem vai ter que liberar o perdão é você. Você foi o ofendido, mas quem vai pedir perdão é você. Você foi o machucado, mas quem vai liberar o perdão primeiro é você, porque o perdão, ele não se trata de cobrir a falha do outro, se trata de você soltar o pescoço do outro e entregar a justiça para Deus. E de fato você não sabe se você fez alguma coisa que possa ter ferido o outro. Então, eu tô aqui para te dizer que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós venhamos a estender a mão. O Senhor espera que seja nós que venhamos a abraçar, que venhamos a amparar. Ele não pede que venhamos a conviver e confiar de novo. Mas ele disse, perdoa 70 vezes 7. Então, se 70 vezes 7, num dia, 490 vezes num dia, o teu irmão falhar e chegar para você e dizer, poxa, desculpa, eu me irei de novo. Poxa, desculpa, eu falei aquilo, eu não devia de novo. Puxa, desculpa. Perdoa. Perdoa. E novamente, perdão não significa muitas vezes convivência. Não significa muitas vezes entrega de confiança. Mas o perdão é obrigatório se queremos perdoar. Se queremos receber o perdão do Pai. E a nossa alegria, ela tá na nossa salvação. E a nossa salvação, ela custa muito caro. Ganhar a salvação, ela é difícil, mas para perder é muito fácil. Para perder a salvação, basta que você não libere perdão. Para perder a salvação, basta que você carregue, sabe, aquela mágoa, como se fosse um troféu. Ele me magoou, ele me machucou, ele me traiu. Eu não vou perdoar. Nunca. Não te preocupa, Deus também não vai te perdoar. E perceba que o nunca de Deus é a eternidade. Jesus, quando foi traído por Judas, Judas chegou em Jesus e deu um beijo. Você conhece a história. E Jesus olhou para Judas e disse, amigo, a que vieste? Sabe o que Jesus nos ensina? É que não é a ação do outro que vai moldar, que vai modelar quem você é. Porque cada um só dá o que tem. E o que você tem hoje na sua vida? É o Espírito Santo? É a paz do Senhor? É o amor do Senhor? É a misericórdia do Senhor? Se você tem isso, que são os frutos do Espírito Santo na tua vida, então é isso que você tem que ofertar para o outro. É esse tipo de fruto. É o fruto do amor, é o fruto da compaixão, é o fruto da misericórdia, é o fruto da longanimidade, da benignidade, é o fruto da mansuetude. Não é o fruto do ódio, não é o fruto da ira, não é o fruto da palavra dura, não é o fruto do ressentimento, não é o fruto da desconfiança, não são esses frutos. Então, meus irmãos, na tarde de hoje, se nós estamos verdadeiramente no Espírito Santo, o Senhor, Ele quer nos alinhar com Ele. O Senhor quer nos mostrar que o que temos de mais caro é a nossa salvação e que a nossa maior alegria, ela tem que estar na nossa comunhão com Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E nada,
Nada pode substituir, pode ser maior do que isso. É saber que quando sairmos daqui, estaremos com Deus. Então vamos buscar caminhar com o Senhor, alinhados com o Senhor e com o Espírito Santo, deixando Ele trabalhar, deixando Ele curar feridas, deixando Ele libertar, porque é isso que Ele quer fazer por nós. E só Ele pode fazer isso por cada um de nós. Nos lavar, nos limpar e nos separar. E ser separado para Deus, ser separado para Jesus, significa viver nele, viver com ele e por ele, e refletir ele em cada ambiente, em todos os ambientes em que estivermos. Então, que a paz do Senhor esteja com todos. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje à tarde. Eu quero fazer uma oração antes de finalizar. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser deixar alguma palavra, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está conversando, Ele está chamando, Ele quer nos ensinar a caminhar com Ele. Deixa Jesus tomar a tua mão, deixa Ele te levar, deixa Ele te curar, deixa Ele te levar nas veredas de justiça dEle. Entrega a tua dor, entrega a tua mágoa. Entrega, sabe, aquele sentimento de justiça e de injustiça que você tem porque você foi injustiçado, porque você foi machucado, porque você foi magoado. Entrega tudo nas mãos de Jesus, mas não entrega com aquele sentimento assim, Senhor, vai lá, faz, Senhor, lança fogo, Senhor, lança raio. Não, só entrega. Entrega porque Jesus, Ele sabe como Ele vai fazer. Entendam que aquele também é uma criatura do Senhor e que o Senhor tem anseio para que se torne filho. Não significa que Ele não vai responder pelas suas atitudes, mas entrega para Deus. Não procure ensinar Jesus como Ele tem que fazer. Só entrega e confia. E quando você estiver com raiva, antes de fazer uma oração pelo outro, faz por você. Para que Jesus, Ele primeiro possa te limpar. Ele possa colocar em você o fruto do amor, da misericórdia, do perdão. A graça sobre a tua vida, porque te recorda, no alto daquela cruz, Ele podia ter bradado ao Pai e dito, Senhor, eu não aguento mais, esse povo não merece meu sacrifício. Acaba com tudo. O Pai estava tão irado que Ele poderia ter acabado com a humanidade ali. Estavam crucificando o filho dele. O filho que veio por amor. Mas Jesus, no alto daquela cruz, apaziguou a ira do Pai e disse, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, por que é que eu e você queremos que Deus lance fogo sobre aqueles que nos feriram? Cobre na mesma moeda a dor que o outro nos causou. Jesus entregou. Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se Jesus tivesse cobrado ali e ele estava na carne, ele sentia dor. Porque a gente costuma olhar para Jesus e dizer, não, mas ele é Jesus. Não, ele é Jesus, mas ele estava na carne, ele era Deus que se fez carne. Então a dor que eu e você sentimos, ele sentiu. Mas a misericórdia dele foi tão grande que ele morreu no alto daquela cruz para que nós não sentíssemos a dor da crucificação, que ele sentiu. Porque glória a Deus no seu amor, na sua misericórdia, hoje eu e você não estamos para ser crucificados como ele foi. E ele não devia nada. Mas lá, sentindo todas as dores que um ser humano pode sentir, não só na carne, porque ele estava com as suas costas dilaceradas, ele estava com as suas mãos com pregos nela, pregos nos seus pés, uma coroa de espinhos que o feriu de tal maneira, mais do que isso, ele estava sentindo a dor da traição. Ele estava sentindo a dor da ingratidão. Ele estava sentindo a dor da ignorância humana. Mas ele disse, Senhor, perdoa-os.
Eles não sabem o que fazem. E por isso o seu nome, por total obediência à vontade de Deus, o seu nome foi exaltado acima de todos os nomes. Então, vamos fazer como Jesus nos ensinou. Ele nos mostrou o caminho. Por isso ele é o caminho, por isso ele é verdade, por isso ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Isso significa, ninguém chegará ao Pai se não for por fé no Senhor, se não for por submissão ao Senhor. Não tem como dizer que se conhece a Deus quando você não se submete a Jesus. E submissão é obediência. Não adianta eu conhecer a palavra, eu saber que pecado é pecado, e ainda assim continuar pecando, e ainda assim não lutar contra ele. Entenda, você vai lutar todos os dias contra o pecado. Eu luto todos os dias. Todos os dias eu luto contra a tentação. Mas é isso que ele espera de nós, que nós lutemos e não que nos entregamos. Não nos entreguemos à iniquidade e nem ao pecado. Eu vou finalizar. A paz do Senhor, minha irmã Mimos Darte, que entrou. Vamos fazer uma oração nessa tarde para que o Senhor possa estar nos abençoando e nos ajudando nessa luta, nessa batalha diária que acontece dentro dos nossos corações, que acontece na nossa mente, que acontece em todos os aspectos e que vivemos todos os dias no nosso trabalho, que vivemos dentro da nossa casa, que vivemos no nosso hall de amizades, que vivemos e que vamos passar enquanto estivermos aqui. Meu Deus e meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, em que estamos aqui diante da Tua Santa Presença, Pai, buscando a Tua face, a Tua graça, Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor falou, porque o Senhor inclinou os seus ouvidos para a nossa oração, porque o Senhor tem bradado nesta terra e tem procurado alinhar a tua santa igreja e tem procurado alinhar cada um dos teus filhos nesses tempos finais, Senhor, porque o tempo é findo, porque o Senhor Jesus está às portas e a luta tem sido grande, o inimigo, Senhor, das nossas almas tem se levantado e precisamos, Senhor, estar cada vez mais e mais do que nunca aliançados contigo. Senhor, eu venho te pedir em teu santo nome, que seja a tua mão sobre as nossas cabeças, que seja, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor a habitar em nós. Senhor, toma a mente dos teus filhos nesse momento. Senhor, toma, meu Pai, o coração e a alma dos teus filhos, Senhor, alinha os espíritos dele com o teu Santo Espírito, Jesus. Coloca, Senhor, da tua vontade, Senhor, coloca do teu amor, coloca, Jesus, dos frutos do Espírito Santo na vida dos teus filhos. Dá a eles, Senhor, o alinhamento, sustenta eles e que suas casas, Senhor, suas vidas sejam edificadas sobre a rocha, porque o Senhor disse que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, os ventos não irão destruí-la, a tempestade não poderá levá-la, mas aquele que edifica a casa sobre a areia e sobre os falsos preceitos, sobre as falsas alegrias, sobre o engano, Senhor, então essa casa irá perecer. Espírito Santo de Deus, adentra nesses lares. Senhor, envia os teus anjos, Pai, sustenta cada um dos seus filhos, Senhor, derrama do bálsamo de Gileade. O Senhor sabe a dor que cada um está passando nesse momento. O Senhor sabe onde estão as feridas. E nesse momento, Senhor, eu venho aqui debaixo da tua santa autoridade convidar os meus irmãos para que dobrem os seus joelhos e possam entregar ao Senhor tudo aquilo que precisa ser entregue. Que possam liberar o perdão, que possam ser libertos, Senhor, dessa dor, que possam, Jesus, receber a Ti, Senhor, nas suas vidas e confessar que só o Senhor é Senhor, que só o Senhor tem o amor e tem a graça e tem tudo aquilo que precisamos nas nossas vidas, que só o Senhor pode nos direcionar, meu Pai, que só o Senhor é pão e é pão de vida eterna, que só o Senhor tem a água para nos dar,
E nesse momento, Senhor, que essas almas sedentas possam estar bebendo dessa água. Que nesse momento, Senhor, o bálsamo esteja sobre suas vidas. Que nesse momento, o Espírito Santo de Deus possam estar sendo tocadas. Recebendo, Senhor, o toque que cura. Recebendo, Senhor, o toque que liberta. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor que esteja levantando cada um desses irmãos do monturo das suas dores. E que Déboras estejam sendo levantadas aqui, Senhor, e que Gideões estejam sendo levantados aqui, meu Pai, porque o Senhor tem bradado e o Senhor tem chamado, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos, que os nossos ouvidos estejam abertos ao teu chamado e à tua voz, e que seja somente a tua voz, Senhor, que as nossas almas, os nossos espíritos estejam ouvindo, e que todas as vozes, todas as outras vozes, as vozes do mundo, a voz do medo, o barulho da tempestade, seja silenciado pelo poder que há no teu nome, Jesus. E que nessa noite, no dia de hoje, vidas sejam, Senhor, visitadas por ti. E que eles possam sentir o poder dessa palavra sobre as suas vidas. Louvado seja o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, minha pastora que está aqui ouvindo essa palavra, né, que entrou. Gente, pastora Dora Silva é a minha pastora, tá? E quem tem me direcionado através da vida dela, o Senhor alcançou minha vida. É uma mulher de Deus, é uma mulher extraordinária e que o Senhor tem levantado e o Senhor tem usado. E eu tenho certeza que o ministério do Senhor, o ministério que Ele tem para ti, ele vai ser grande, vai ser imenso, porque a tua voz, ela precisa ser ouvida, mas não é a tua voz, não é a tua boca, é a boca de Deus que quer falar. E o Senhor quer falar para muitas vidas, e o toque do Senhor está sobre a tua vida. Assim como eu sei que o toque do Senhor está sobre a minha vida também, porque sabemos quem foi que nos chamou. E não importa quem esteja questionando o nosso ministério, porque questionaram o ministério de Jesus. Mas o Senhor não precisou estar provando nada a ninguém. Os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse para a Judeia para provar às pessoas daquele tempo que Jesus era Jesus, mas todos aqueles que nos pedem para provar alguma coisa, porque eles é que estão em dúvida e eles é que estão questionando, e quem está questionando, o problema é dele. O problema não é nosso, o problema é dele. E haverá o tempo certo em que deveremos subir para a Judeia. Haverá o tempo certo em que o nosso ministério será conhecido. Haverá o tempo certo em que a voz de Deus irá bradar não só através da minha vida, através da tua vida, minha pastora, mas através das muitas vidas que o Senhor está chamando. Porque o Senhor está levantando Déboras, o Senhor está levantando Gideões nesse tempo. O Senhor está levantando Elias e Eliseus. O Senhor está levantando Paulos. O Senhor está levantando Joãos. O Senhor está levantando Pedros. O Senhor está levantando homens e mulheres de Deus que neste tempo de luta irão guerrear, porque o Senhor é nosso general e Ele guerreia conosco. E a palavra será pregada, porque Ele nos deu a ordem, ide pregai a palavra a toda criatura. E esse é um dever e é uma obrigação de todos nós que conhecemos a palavra. Então, cada um de vocês, meus irmãos, não precisa ter o título, não precisa ter o título de pastor, de missionário, de presbítero, de diácono, não, prega. Abre a tua boca e fala, porque o Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer falar, porque o mundo tem gritado e o mundo tem tentado calar a voz de Deus, mas o mundo não pode calar a Deus. Não pode calar aquele que é dono da vida. E Ele tem falado. Então, que possamos abrir os nossos ouvidos para o falar de Deus e possamos permitir que o Senhor fale também através das nossas bocas aonde estivermos e que ouça quem tem ouvidos para ouvir, porque quem não tem ouvidos para ouvir não tem problema.
não tem problema. O Senhor chama e tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mas com aqueles que não querem compromisso com Ele, não tem problema. Já tem um lugar reservado para essas vidas. E é um momento em que haverá muita dor, muito ranger de dentes. Mas é sempre a escolha. E como você sempre me ensinou muito, minha pastora, é sempre o livre-arbítrio de cada um. E o Senhor não invade o nosso livre-arbítrio. Quem quer caminhar com Cristo, que caminhe com Cristo. Ele está chamando e Ele continua chamando. Mas quem não quer caminhar com Cristo não tem problema. Esse, infelizmente, será lançado no inferno. Então, que possamos ouvir o chamado do Senhor, que possamos segurar na mão dele enquanto ele está chamando, porque a porta da graça está sendo fechada. E depois que a porta da graça for fechada, haverá muito choro, será um tempo de tribulação, em que a nossa salvação precisará ser merecida. E será um tempo de muita dor. É muito triste a gente ver pessoas se perdendo, muitas vezes pessoas de dentro da nossa família, mas a salvação é individual, não é entre nós e o mundo. Não é entre eu e o mundo, é entre eu e Deus. Não é entre você e o mundo, é entre você e Deus. A salvação é individual. Continua orando, continua clamando, continua pedindo. Mas você só pode cuidar da sua salvação. E Jesus, ele só pode te salvar se você segurar na mão dele, se você desejar isso. Minha pastora quer entrar, quer dar uma palavra? Minha pastorinha Dora quer entrar, quer dar uma palavra, quer deixar para um outro momento? Então, num outro momento, o Senhor vai prover essa hora, esse momento maravilhoso. Eu agradeço a presença de todos. Essa palavra vai alcançar quem precisar alcançar. E que o Senhor Jesus nos guarde na noite de hoje, nos restaure as suas forças. Minha irmã, eu sei que a labuta tá grande, mas o Senhor é contigo. E esse momento Ele tá preparando. Ele está preparando o momento certo e Ele está só te capacitando. E me capacitando e capacitando a cada um de nós. Que a noite seja uma noite, um fim de tarde aqui no Brasil, uma noite maravilhosa aí na Itália, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Obrigada a todos que ouviram essa palavra e que ficaram conosco nessa tarde. Amém? Eu vou estar encerrando agora. Fiquem com Deus.